pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje para trazer aí uma dinâmica que eu tenho certeza que vai ajudar você, principalmente você que é professor de EBD. Agora veja, você pode fazer essa dinâmica no seu grupo de estudo, você pode fazer essa dinâmica na sua célula, você pode fazer na sua EBD, no seu Ministério de Mulheres, no seu círculo de oração, enfim, inclusive com os seus jovens, tá? Então, como que vai funcionar essa dinâmica e do que você vai precisar? Primeiro que você vai precisar de alguns pratos e também papeletas, tá? Por quê? Porque essa dinâmica a gente vai falar a respeito de jejum, pessoal. Dinâmica sobre jejum que tá muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar. E eu vou tentar ao máximo deixar bem claro, tá? Bem fácil. E se você tiver alguma dúvida, é só me perguntar nos comentários que eu te digo como fazer, ou seja, eu tiro a sua dúvida, tá certo? Como que você vai fazer? Antes de mais nada, por favor, deixa a sua curtida aí, porque abençoa esse meu trabalho, abençoa você, porque eu me animo e trago mais coisas aqui para ajudar você, tá? Então, deixa a sua curtida, quero ver bastante curtida aqui, hein? E também comenta aqui abaixo, pessoal, e compartilha, tá certo? Bom, mas vamos lá à nossa dinâmica. Então, eu não tenho uma boleira aqui, o que seria perfeito, mas você pode tentar aí adaptar, tá? Eu vou fazer o seguinte, você precisa de um prato, jejum que nós vamos falar, então você precisa de um prato, uma Bíblia, tá? Que vai ficar em cima do prato. E por que a boleira? Porque seria interessante que os seus alunos não vissem o que tem num desses pratos, tá? Era bom que ele tivesse coberto, tá? Então, por isso que eu disse para você, se você tivesse uma boleira, né? Mesmo que a sua Bíblia seja menorzinha, só simbolicamente, tá, pessoal? E aí ela com aquela tampa, deixa ela lá quietinha na mesa, tá? Então, a gente deixa lá ela quietinha. E eu tenho duas formas, tá? Tô com esse prato aqui, que é até inclusive de bolo, né? Que você pode usar aí como ideia, porque ele é levinho, tá? Então, pode ser papelão, pode ser outro tipo de plástico, pode ser aqueles pratinhos de isopor, tá certo? Por quê? Porque você vai ter aí algumas perguntas, tá? Nas papeletinhas, que podem estar simplesmente coladas na parede. E aí, o prato, tá? Vamos supor que a papeleta esteja colada com a pergunta na parede e o prato vai estar assim. Várias perguntas, vários pratos, tá? Numerados, inclusive. Por quê? Porque quando o seu aluno tiver que levantar para escolher um, ele vai tirar o prato, tá? Descolar o prato ali da parede e ele vai ver a perguntinha e ele vai responder a pergunta, tá? Que você colocou perguntas muito simples, muito fáceis, até bobas mesmo assim, né? Digamos, mas é para chamar aí a uma reflexão, tá, pessoal? Então, é bem simples. Outra coisa que é importante que você tem aí são papeletas, tá? E canetas, papeletas brancas, em branco, tá? Porque depois eles vão escrever. Agora que eu já disse tudo o que você necessita, vamos aí ao funcionamento dessa dinâmica. Você, primeiramente, vai falar, né, a respeito da questão da importância de se fazer o jejum. Eu disse EBD, por quê? Porque pode ser que você esteja com esse tema de estudo e aí, então, você já, né, falou bastante a respeito desse tema com seus alunos. E agora, você, então, quer aplicar uma dinâmica. E lembrando, hein, nós temos aqui aulas da EBD. Se você não está me acompanhando, eu vou deixar aqui até a foto, tá? Essa e algumas lições no final do vídeo para você visualizar caso você queira, tá bom? Porque as aulas da EBD, inclusive, cada tópico com uma dinâmica. Então, olha aí que ideia bacana, né? Bom, pessoal, vou colocar meus óculos aqui e vou, né? Vamos supor que a gente, então, tá aí com a palavra, né? A frase, a pergunta na parede e tem um prato, né? Lá na parede são várias, tá? E aí você chamou os voluntários, né? Cada um que vai lá na frente. Você já falou lá a respeito do jejum, da importância do jejum e você então agora vai perguntar, né? Aí ele foi lá, tirou o pratinho. Qual é a pergunta que tem? E aí eu vou ler várias perguntas aqui para você, tá? Qual o nosso alimento diário
e normalmente, né? Que normalmente a gente come. Ele vai responder. Aí vem outra pergunta. Por que algumas pessoas têm alimento e outras não? Essa é a vontade de Deus? O que mais nos alimenta? Só nos alimentamos de comida? Aqui está um pouquinho fora da ordem, pessoal, mas aí depois eu vou deixar tudo direitinho para você, tá? Será que todos têm alimento para sobreviver? O que acontece se não nos alimentarmos? Qual é a importância do alimento em nossas vidas, tá? Então, o aluno, né, ele foi lá à frente, tirou o prato, leu a pergunta, respondeu, lembrando sempre que é uma reflexão, né? Tem algumas perguntinhas aqui que é uma reflexão. E aí, depois que eles já leram todas aquelas perguntas, né, ou já leram e responderam, você vai dar papeletas. E agora você vai responder, vai pedir para eles escreverem aí uma das perguntas que está aqui, que estava lá presa na parede, né, nas papeletas. Nós nos alimentamos apenas de comida? É isso que alimenta a nossa alma? O que mais alimenta a sua alma? Né? Deixa aqui embaixo, o que alimenta mais a sua alma, né? O seu espírito? Quais são as coisas? Não é só feijão e arroz, né, pessoal? Bom, aí vamos supor que você deu lá a papeleta e os alunos, né, deixa eles pensarem um pouco, mas o que me alimenta mais além da comida, né? E alguns escreveram aqui, olha, e aí a gente tem um prato vazio e eles vão colocar as papeletas aqui dentro do pratinho. Vai escrevendo e colocando na papeleta. Aí um lá disse, olha, uma coisa que eu não posso viver sem, porque o alimento é para que a gente tenha saúde, que a gente esteja aí firmes, né? Saudáveis, né? Para isso que serve o alimento. Mas tem outras coisas que nos alimentam. Da mesma forma que a gente não pode viver sem o alimento, a ideia que você vai dizer para os seus alunos é o que te alimenta, aquilo que você não pode viver sem. E aí alguns disseram, olha, celular. Olha, eu não posso viver sem o meu celular. E ele vai e coloca lá, né? Aí ele colocou lá, todos colocaram lá, escreveram e colocaram lá no pratinho, tá? Pra gente não perder tempo. Aí colocaram ali. Aí você agora, né, depois que todos já colocaram, ninguém sabe, né, o que eles escreveram, você vai lá e você vai abrir as papeletas e ver o que eles colocaram. Alguém colocou lá o celular, outra pessoa colocou lá que o trabalho, ele não pode viver, o trabalho alimenta, não é o trabalho no sentido de que, claro, né, o trabalho, ele dá o salário para você pagar as suas dívidas, mas eu tô falando no sentido de que outros tipos de trabalho, coisas que você faz, que o seu amor é tão grande, mas que você não pode viver sem aquilo, né? A televisão, tem gente que não pode viver sem TV. Tem gente que não pode viver sem a internet, né? Morre se a internet não tá ali, né? Se não tem a internet, tem que ter internet, tem que ter o WhatsApp, tem que ter o telefone, tem que ter doces, tem que ter o chocolate, né, pessoal? Não pode viver sem. Ai, não posso viver sem o namorado, né? Sem a namorada. Eu não posso viver sem os filhos. Deixa eles colocarem o que vier na cabeça deles. A gente não sabe, você não sabe. E aí o prato tá cheio, né? Aí depois que todos já falaram, que você já leu, né? O que cada um disse, aí você vai dizer, né? Verdadeiramente, todas essas coisas aqui, além do alimento, né? Aquilo que a gente come normalmente, nos alimenta. Tudo isso aqui nos alimenta. Tudo isso enche a nossa alma, né? Nos dá forças, nos dá alegria, sustenta, né, aquilo que nós somos, tudo isso aqui e muito mais, né, pessoal? Aí então você vai agora pegar aquele prato, né, você pergunta lá, o que vocês acham que tem aí dentro, pessoal, que tem aqui dentro, né? Tá lá uma tampa grande, né? Ninguém sabe. Aí quando você fez aquele suspense e tirou, aí eles vão ver, é um outro prato, né? Mas o que tem nesse prato? O que tem aqui nesse prato é outra coisa que é muito importante e que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, que é a Bíblia, né? É importante a palavra do Senhor. Por quê? Porque nela, aí eu disse que tinha que ter um cartão, né? Você pode ler no versículo, mas você pode ter o cartão. E aí dentro desse cartão, o versículo nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? A gente pensa que a gente tem que estar comendo e só se alimentando,
de tanta coisa, né? De comida, de alimento, das coisas que eles colocaram, mas não é só de pão, não são somente essas coisas que alimentam o homem, né? Não é só disso, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia nos alimenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos ajuda, da mesma forma que o alimento e todas as outras coisas nos fazem estar firmes, fortes, né? Não ficarmos doentes, enfermos. Tudo isso nos alimenta e nos fortalece. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela nos alimenta e ela nos fortalece. Então, quando Jesus diz que nem só, né, de pão viverá o homem, aí você vai aplicar a questão do jejum, dizendo que muitas e muitas vezes, em muitas situações, o próprio Jesus fez jejum. Fez o jejum para poder cumprir a missão que ele tinha, para poder vencer as tentações. Por isso que ele diz, olha, não é só de pão que vive o homem. Então, vamos nos abster um pouco desse pão, vamos nos abster um pouco das coisas que a gente acha que nos alimenta, né? Para que agora a gente possa deixar elas de lado, né? Vamos tirar elas aqui da nossa frente, vamos nos abster delas, vamos fazer o jejum, vamos nos alimentar daquilo que é espiritual, vamos nos alimentar daquilo que é a palavra de Deus, que fortalece o nosso espírito, como essas outras coisas fortalece o nosso corpo. Então é assim que você vai passar aí para os seus alunos. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, deixa a sua curtida, porque vai me alimentar, vai alimentar aqui o meu espírito, né? O meu desejo de trazer aí bênçãos para a sua vida, né? Para abençoar aí o seu grupo. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece, deixa a sua curtida, compartilha, comenta aqui abaixo e até a próxima, tá certo? Bye, bye!